Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do canal aí. Hoje o papo é bem diferente, não é bike vlog, não é um vlog nem nada. É um papo super, hiper diferente, né? Falar uma coisa que eu não gosto muito, que é de política. Mas muitas pessoas perguntam pra mim sobre política, sobre religião, sobre, né? Sobre algo do tipo, né? E eu vim dar somente a minha opinião mesmo, né? Porque daí eu já respondo tudo numa tacada só, né? Deixa eu ajeitar a iluminação aqui do ring light. E o que acontece? Muita gente tá brigando pela política, né? Vou começar pela política. Ai, Alan, você vai votar no Lula, vai votar no Bolsonaro, você é bolsonarista, você é de direita, você é de esquerda, em quem você vai votar e tal, isso, aquilo, outro. E aí eu meio que já falo pra pessoa, geralmente, tipo, não me pergunta sobre política, velho, porque é uma coisa que... eu não sou patriota, né? Então, eu não reclamo, assim, tipo, tanto ao ver de algumas pessoas relacionadas ao Brasil, porque eu não sou patriota, velho. O Brasil, ele é o que é desde sempre, né? Se a gente for conversar com nossos avós, a gente vai entender que o Brasil não mudou nada, né? O que mudou foi que a tecnologia trouxe mais avanços. Essa é a minha opinião. Vocês vão entender no meio do caminho aí o que eu vou dizer, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo é que eu já não sou patriota, ponto. Aí quando fala que eu não sou patriota, aí fala que eu sou de esquerda ou de direita. Começa esse assunto. Mas então você não vai votar no Bolsonaro, né? Você vai votar no Lula, né? Aí eu não vou votar nenhum nem nos dois, mano. Porque um e o outro, pra mim, não coincide com a política legal, ok, pro nosso país e até tudo mais. E eu também não sou muito fã de ficar falando disso. Aí a pessoa já troca o assunto e fica, mas e aí, você é cristão e vai apoiar o Lula, que ele é a favor do aborto? Eu nem sei muito de política, mano. Que ele é a favor do aborto, que não sei o quê. Ah, então quer dizer, então que você vai votar no Bolsonaro, que ele é a favor de arma, a favor disso, a favor daquilo. Aí eu fico pensando, velho, as pessoas estão se deteriorando, estão se perdendo, os amigos, amigas estão se perdendo, os familiares estão se perdendo, os princípios estão se perdendo por causa de voto político. Quem tá mais certo, quem tá mais errado, quem faz mais, quem faz menos, quem não faz nada, quem faz tudo. E aí eu pergunto, qual a tua posição? Eu, pelo menos, eu fico no meio, nem um lado, nem o outro, tanto que nessa eleição eu não vou votar nem para um e nem para outro, né? Como o voto é secreto, mas basicamente já não é tão secreto, né? Hoje em dia tudo é virtual. Então assim, mas o meu voto não vai nem para um nem para outro, porque não coincido com das duas políticas, né? E aí o mais engraçado de tudo é que assim, as pessoas falam do Lula, né? Eu vou pro lado dos cristãos. Os cristãos têm o Bolsonaro como se fosse Deus, velho. E a palavra de Deus diz outra coisa, né? Do contrário do que a gente diz. Ou é serve Deus ou serve Mamão, né? Fazer o ser humano de herói é fazer de Deus, mano. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Mas então, aí se fala que quem vota no Lula não é cristão. Mas, irmão, vamos falar uma coisa. O que concede ser um cristão pra você? Só uma ideia política? Ah, mas aí que você votou no Lula, você apoia ele em tudo. Não. Ah, mas você votou no Bolsonaro, você apoia ele em tudo. Não. Eu acredito que ambos têm que fazer uma ótima política e um ótimo governo para que a gente venha melhorar, nós, cidadãos. Porque até então eles estão com a vida paga e a vida ganha. Eles não precisam tirar do bolso o único dinheiro que tem para comer ou pagar contas, né? Eu digo pai de família, assim como eu, que não tem renda porque eu não trabalho, né, em CLT, em empresas, não tenho carteira registrada, então eu tenho que pensar bem sobre o meu dinheiro, como eu vou gastar. Já eles não, estão com a vida ganha. E aí eu fico me perguntando, por quê? Até quando as pessoas vão ficar assim, com essas dúvidas? Né? Que
você votar em um, você não é cristão. Você votar no outro, você é o cristão mais certo que tem. Porque quem está votando no Bolsonaro é uma bancada evangélica gigantesca, que esses sim são os servos de Deus. Os outros não. Esses são usados por Deus, o resto não, né? Então a gente tem que parar com isso, né? Eu fico pensando assim, como cristão, a palavra de Deus ela está se cumprindo, isso é fato. Estamos no tempo da apostasia, estamos no tempo onde está se levantando falsos profetas e Deus está derrubando esses falsos profetas também, né? Só que aí as pessoas estão brigando, como eu falei, se deteriorando, né? As religiões todas estão brigando por algo que vai ficar aqui, né? Sendo que a nossa visão como cristão sempre é o reino dos céus. A terra é só passagem, é como o deserto, a gente só passa. E aqui na terra, a gente tá muito frio aqui em Curitiba, velho. Deixa eu coisar isso aqui. Pra ficar aqui mais na minha garganta, que eu tô com frio no pescoço, né? E assim, a nossa passagem aqui na terra já diz, é passagem, velho. E a gente vai passar brigando, detonando o nosso irmão, o próximo, achando que o que é melhor pra mim é melhor pro outro, achando que a melhor política pra mim, a melhor forma de ver a política é a minha melhor forma pra todo mundo. Se é assim, não precisava ter político, velho. É só a gente se organizar entre nós, ver quem tá com a melhor ideia e aplicar e ok, não precisaria ter governo. Então, assim, não cabe a gente ficar julgando uns aos outros. O que eu vejo na política é um ataque, velho. O que eu vejo no mundo cristão é um ataque de um aos outros. Eu ataco você, você me ataca. Aí você vai lá, comenta ao contrário, a sua verdade contra a minha verdade. Mas não há entendimento mais entre as pessoas. Não há mais entendimento na política. Não há mais entendimento nas igrejas. Hoje em dia, conversar com um irmão cristão de outra igreja, parece que ele acredita num Deus diferente do meu. Porque as doutrinas são diferentes da igreja, os dogmas, os costumes. E isso traz com que ele tenha mais Deus do que eu, ou vice-versa. Não dá pra saber, mas parece que é isso. São pessoas de fé diferente, de um Deus diferente. A mesma coisa na política. Quem vota no Lula não gosta do Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro não vota no Lula. Mas, irmão, tem um mandamento que é super importante, que é amar uns aos outros como a ti mesmo. E será que a gente está fazendo isso? Agora pro lado que eu não queria falar, mas pegando um gancho aqui, o lado artístico. Tem algumas pessoas que estão se perdendo no meio artístico hoje, cristãos, como a Priscila Alcântara, né? O Whindersson Nunes também, se eu não me engano, ele é cristão. Mas aí eu vejo uma porrada de gente falando um monte de coisa, né? Principalmente tem deputado, vereador, falando que a Priscila Alcântara não é cristã, e que isso, e que aquilo, isso não é atitude, realmente atitude de cristão não é. Mas, irmão, quem é você para falar que essa pessoa não é cristã? Quem é você para falar que ela não tem Cristo com ela? Até porque Deus é conosco. É que a gente se revolta contra Cristo. Então a gente, como cristão, a gente tem que orar pela nossa nação, isso é fato. Temos que orar sim pela nossa nação e por todas as nações. Temos sim que, como cristãos, olhar uns aos outros espiritualmente, não carnalmente, porque carnalmente a gente vai só julgar, brigar, criticar, xingar, né? E quando eu vejo essas coisas na internet, pessoas se auto-julgando, criticando e não se amando, que era o propósito que Jesus deixou pra gente, que é amar uns aos outros como a si mesmo, né? E aí eu vejo o povo comentando, a Priscila Alcântara não sei o que, desviada, e essa menina nunca foi de Deus, e não sei o que. Mas, irmão, por que você não ora pela vida dela, em vez de ficar criticando, julgando? Tem acho que é deputado aí, ele vive criticando ela, eu não sou muito fã não. Eu oro pela vida deles, eu não sou muito fã de criticar os outros. Eu como cristão tenho que orar pela vida dele. Temos que orar pela vida do Bolsonaro, ok, pela vida dele, mas não como se ele fosse um rei. Nós, como os cristãos, temos a obrigação de orar pela Priscila Alcântara para que ela volte para a presença de Deus, para que ela volte a fazer a vontade de Deus e não a dela. Porque a vontade de Deus, segundo em Romanos, vai dizer que é boa, perfeita e agradável. E quando não está bom, perfeito e agradável ao olhar de Deus, a ira dele se cai. E ele vai se irar, ele já se ira todos os dias, a palavra de Deus também vai dizer isso.
Então, para que ele não venha ficar nervoso todos os dias com a gente ora. Então, oremos pela vida da Priscila Alcântara, oremos pela nação, oremos pelas nossas nações, oremos pelo nosso planeta, pela nossa terra, pelo nosso país, pelo nosso bairro. Oremos. Não ficamos julgando, criticando, xingando uns aos outros, acusando. Porque o que mata hoje em dia é que as pessoas esperam só um deslize seu para ficar te acusando, te xingando, falando, eu avisei. Ei, fulano lá não é de Deus, falei pra você, tá vendo? Era falso profeta. As pessoas esperam um deslize. E o que eu quero levar com isso? 10 minutos de vídeo, eu queria fazer pelo menos 15 vídeos, pra não esticar mais e dar pelo menos o tempo que eu falei. Não se importa mais, não importa mais. Pra mim não importa mais se é de direita ou de esquerda. Se tá afastado ou não tá afastado. Se eu pudesse, eu tivesse o dom, e se pudesse ser um pouquinho só igual a Jesus, eu salvaria o planeta inteiro. Entende? Por amor à nação, por amor ao próximo. Independente de ser gay, lésbica, ladrão ou não. O amor ele tem que ser igual. Eu me amo. E se eu me amo, eu vou amar outra pessoa. Porque o amar a outra pessoa como a si próprio é saber que você também erra. Que você também está no pecado, que você também faz algo errado, que você também comete pecado. Mesmo assim você se ama. E se vai lá, se redimir com Deus, pede, Deus me perdoa, tenha misericórdia na minha vida. E se você se ama, você vai fazer isso com o seu próximo, você não vai acusar. Você vai olhar ele e vai falar, irmão, vamos orar. Você não quer orar? Eu vou orar por você. Deus, tenha misericórdia da vida dele, ele não sabe o que faz. Ajuda, dá estratégia para mim. Dá estratégia para ele. Ilumina, abraça com a tua presença. A mesma coisa na política. Eu não gosto do Lula, mas eu vou orar pela vida dele. Para que ele venha encontrar um caminho com Cristo e ele venha entender o que é ser cristão de verdade. A mesma coisa o Bolsonaro. Então você não acha o Bolsonaro um cristão? Não, longe de mim, ele é cristão. Mas quando se trata de princípio cristão, daí é outra coisa. Entende? Eu não posso ficar pausado em uma coisa só que eu acho que é e anular todas as outras. Como se só existisse uma absoluta verdade no meio político. E não, sabemos que a pessoa, por mais pura que seja, ela entra lá e sai corrompida. Porque a política é suja. E eu não misturo isso com a igreja, porque não tem nenhum ato bíblico de Gênesis Apocalipse que Jesus se misturou com governadores ou reis ou rainhas. Não tem isso. O papel da igreja não é vender voto. O papel da igreja não é vender campanha política. O papel da igreja, que é a casa de oração, é pra gente entrar, adorar quem tiver quem adorar, orar quem a gente tem que orar, jejuar quem a gente tem que jejuar e pedir para que ele venha ter misericórdia sobre a nossa vida até que o filho dele volte e leve a tua igreja para o reino do céu. Então a gente vai ficar se matando? Mas o outro lá, você viu? É viado, é gay, é não sei o que. Ei, vamos orar pela vida dele. Você como cristão pode e deve. Mas tal fulano desviou. Você viu a roupa que ele está usando, irmão? Para com esse olhar religioso, com esse olhar de crítica, esse olhar de nojo. Olha para você. Sabe? Olha para você. Aí olha pro espelho e fala, você é cheio de defeito, hein? Mas eu te amo. Aí você olha pro próximo. Você não vale nada, mas eu te amo. Quero te encontrar no céu comigo. Vamos, por favor. É assim que a gente vai mover montanhas e fazer algo um pouco certo. Porque até então o poder de fazer certo está com Deus, não está com nós não. Ele decide, né? Então assim, não é nem Lula e nem PT, não é sobre religiosidade, nem igreja, nem crença, nem cor e nem credo. É sobre união. É sobre saber que a gente tem que nos amar, amar o próximo e fazer isso valer de verdade. O amor ele não pode ser só uma palavra. Eu te amo. A mulher, ou o esposo, ou o filho, não é você saber falar essa palavra para as outras pessoas também, eu te amo. Aí a pessoa vai falar, mas eu sou cheio de defeito, mas eu te amo assim mesmo, porque eu também me amo cheio de defeito.
Beleza, gente? É isso, eu queria expor um pouco de tudo isso que me perguntam sobre Priscila Alcântara, sobre política, sobre Lula, sobre igreja, sobre isso aqui. Eu falei um pouco aqui, mas que a gente venha nos amar e amar o próximo como a nós mesmos. Que a base de tudo é o amor. Parar de brigar um pouco, parar de atacar um pouco uns aos outros, né? Tá atacando o governo, tá atacando uns aos outros. Tá dando fama pro Bolsonaro, fama pro Lula, para qualquer outro político, porque estão se deteriorando, estão se matando uns aos outros por conta de um homem que chama-se Bolsonaro ou Lula. Levantar a bandeira de Cristo ninguém quer, né? Agora levantar a bandeira de Bolsonaro ou de Lula, de qualquer outro partido, querem, né? Agora ser mártir em Cristo ninguém quer, né? Então fica a dica. Observe mais, ame mais, busque mais, seja mais simples, seja humilde. Eu venho falando isso em algumas pregações, em alguns lugares que eu vou. Gentileza e humildade. Gentileza, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. Humildade, posso te ajudar? Sem você nem pedir. Humildade é você entender a vida do outro sem questionar. Ser humilde, de olhar para a pessoa e falar assim: você não me pediu ajuda não, mas eu estou te ajudando porque eu sinto que eu tenho que te ajudar. Mas não importa o que você vai fazer com esse dinheiro, com essa ajuda, mas eu estou te ajudando a ser humilde. Ser gentil, velho, é fácil. Fazer as coisas na gentileza é fácil. Agora ser humilde, aí é difícil. Você engolir as coisas para fazer algo para alguém, é você ser humilde. E não estou falando de ser trouxa, é diferente. Ser besta, isso também é diferente. Mas ser humilde é diferente de ser gentil. Então que prestamos atenção nisso. Beleza? É isso, fica com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tamo junto. Falou!